Meus amigos, bomba da bomba acaba de sair agora, neste sábado, no site Poder 360, mais detalhes das relações entre Moraes e Vorcaro que encurralam o ministro. Simplesmente agora o Moraes não tem mais como não se defender sobre as suas relações com Vorcaro e com o caso Master. A Veja acaba de revelar uma informação devastadora sobre a futura delação do Daniel Vorcaro, que aumenta ainda mais a temperatura já incinerante de Brasília. O banqueiro guardou todos os registros das conversas com poderosos da República. Moraes sinaliza mudança de postura e deve autorizar domiciliar a Bolsonaro. O ministro recebeu Flávio Bolsonaro e Tarcísio Freitas no STF. A Michele também está pedindo uma agenda com o ministro Alexandre de Moraes. Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno. Deixe o seu like e inscreva-se no canal. Pessoal, PGR denuncia ex-ministro do Lula no STF por importunação sexual. O caso está sob relatoria do ministro André Mendonça. A Procuradoria-Geral da República apresentou denúncia contra Silvio Almeida, ex-ministro dos Direitos Humanos do governo Lula, sob acusação de importunação sexual envolvendo a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. O caso tramita sob sigilo no Supremo Tribunal Federal e está sob relatoria do ministro André Mendonça. A acusação foi formalizada pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e trata exclusivamente do episódio relacionado à ministra. Segundo relatos de Aniele Franco, Silvio teria agido com comportamentos considerados inadequados em relação a ela, incluindo toques sem consentimento e convites impertinentes. Ela afirmou que, à época, optou por não formalizar denúncia por receio de descrédito e julgamentos. Pessoal, e telefone que Vorcaro falou foi ativado no dia que Moraes entrou no STF. Olha só essa bomba que acaba de explodir. Meus amigos, bomba da bomba acaba de sair agora, neste sábado, no site Poder 360, mais detalhes das relações entre Moraes e Vorcaro que encurralam o ministro. Simplesmente agora o Moraes não tem mais como não se defender sobre as suas relações com Vorcaro e com o caso Master. Eu vou te contar tudo isso agora, mas antes peço que você se inscreva aqui no canal e também deixe o seu like, deixe o seu joinha e ajude o nosso canal a crescer e esse conteúdo a ser distribuído para mais pessoas. Diz o site, aspas, o ex-banqueiro Daniel Vorcaro mandou mensagens via WhatsApp para uma pessoa no dia da sua primeira prisão, em 17 de novembro de 2025. Tudo isso a gente sabe, a tal da mensagem conseguiu bloquear? A CPMI do INSS foi muito diligente e pediu que o número do celular desse destinatário fosse identificado pelo sistema que eles têm. Muito bem, a resposta foi que o telefone era do Supremo Tribunal Federal. Essa informação, meus amigos, a gente já tinha. Sabíamos que o telefone era de alguém do Supremo, era um telefone funcional de dentro do STF. Agora é que vem a bomba. O Poder 360 soube qual é o número checado e verificou e descobriu que esse celular tem sido usado pelo ministro Alexandre de Moraes há muitos anos. Há quem diga, inclusive, que esse celular é usado por ele desde que ele entrou no STF. E aí a gente precisa aqui fazer uma conjectura e lembrar que houve uma informação algumas semanas atrás de que o ministro Moraes, logo quando essa história começou a ser revelada, o caso Vorcaro apareceu, o ministro Moraes trocou de número de telefone, não é de telefone, não é de aparelho, de número de telefone. E agora a gente entende por quê. O telefone ou o número de telefone que ele trocou mensagens com o Vorcaro era esse daqui, era o do STF. E aí ele troca de telefone exatamente quando a história do Vorcaro aparece. Está tudo claro. É óbvio que as mensagens, portanto, trocadas entre Vorcaro e alguém, esse alguém era o Moraes. Esse número era do Supremo. E esse número do Supremo era usado pelo ministro Alexandre de Moraes há vários anos. Não foi uma vez só. Inclusive, há quem diga que desde o início da sua atuação dentro do STF. Diz ainda o site
que durante vários anos, inclusive com conversas com jornalistas, no período em que o fundador do Banco Master foi preso, esse celular do Moraes já era usado para conversar com jornalistas, inclusive. Moraes negou e tem negado até agora que tenha recebido tais mensagens. Só que não tem mais, Moraes, como negar. Não tem mais porque agora é um fato. O Poder 360 está afirmando com todas as letras que esse celular que foi trocado mensagem com o Vorcaro era usado por você, Moraes. Ou, afinal de contas, ou você foi roubado e o seu celular estava com outra pessoa, ou qualquer um usa o seu celular, ou, enfim, e o que é pior ainda, ou então era você sim o destinatário das mensagens, conseguiu bloquear no dia da primeira prisão do Vorcaro. Portanto, o Moraes, independente das mensagens serem de visualização única, independente de qualquer outra coisa, nós precisamos que o Moraes venha a público e se explique por que ele recebeu a mensagem, conseguiu bloquear, e que o Vorcaro apareça durante essas delações e diga claramente que trocou essas mensagens com o ministro Moraes, afirme, porque é um fato, me parece que está claro, que não tem mais como negar, e diga o que ele quis dizer com isso. O que, afinal de contas, o Vorcaro quis dizer quando mandou para o ministro Moraes do Supremo Tribunal Federal, no dia da sua primeira prisão, a mensagem conseguiu bloquear, mandou 2 vezes, inclusive. E também que o Moraes explique, e o Vorcaro, na sua delação, delate, por que o ministro Moraes, afinal de contas, trocou de número de celular exatamente depois que toda essa história apareceu. Bom, o batom na cueca está dado. O batom na cueca está dado, a mão amarela está constatada, não tem mais como negar. Agora o que a gente precisa é fazer com que essas autoridades se expliquem, com que o Vorcaro delate e que a sociedade cobre, para que a gente entenda exatamente quais eram as relações do ministro Moraes com o caso Master, qual eram as relações do ministro Toffoli com o caso Master e se há, quais são esses eventuais outros ministros que possam estar ligados a esse caso. A coisa vai cercando o STF cada vez mais e é bom que isso aconteça. A gente precisa passar o STF a limpo. Essa é a grande chance que nós temos disso acontecer. Vorcaro guardou tudo! Veja as provas que ele vai entregar. E olha, gente, ele disse que banco é igual máfia, não tem como sair. E se sair, sai mal. Então ele vai simplesmente explodir a República. A Veja acaba de revelar uma informação devastadora sobre a futura delação do Daniel Vorcaro, que aumenta ainda mais a temperatura já incinerante de Brasília. O banqueiro guardou todos os registros das conversas com poderosos da República. Celulares, computadores, arquivos pessoais, tudo catalogado de forma meticulosa, nada deletado. Eu vou te mostrar agora por que essa delação vai ser diferente de todas as outras e o que isso significa para políticos, ministros, autoridades comprometidas com essa reportagem aqui do Robson Bonin que saiu na Veja. Esperando pelo pior, Vorcaro guardou todos os registros de conversas com poderosos da República. E olha aqui as próprias palavras do Vorcaro para a ex-namorada revelando a mentalidade dele. Esse negócio de banco sempre falei que é igual máfia. Não dá para sair, ninguém sai, bem não sai, só sai mal. Vorcaro sabia que ele poderia precisar desses registros um dia. E aí olha o que a Veja revelou. Meticuloso, ele tratou de guardar cada registro dos degraus que ele escalou na República, corrompendo autoridades, violando procedimentos internos de estatais e órgãos de controle e traficando interesses via WhatsApp. E tem mais. Vorcaro não deletava nada. Sabia que um dia, caso saísse mal desse negócio de banco, poderia precisar dos arquivos. Então o que a PF e André Mendonça tem nas mãos, hein? Um inventário completo de corrupção do Brasil. Conversas, pagamentos, datas, fatos encadeados. Consegue imaginar? Tudo documentado. E olha aqui a amplitude do escândalo segundo a Veja. Pode-se tratar do escândalo do Master dessa forma geográfica, porque a sua máquina de traficar interesses não escolhia partido, ideologia ou rodas de poder, ou seja, norte a sul do país. Norte a sul, esquerda e direita, judiciário, executivo, legislativo, fundos de pensão, Banco Central, consultoria, CVM, todos estão nos arquivos do Vorcaro. E aqui está o diferencial crítico dessa delação.
A Veja revela que não vai ser de ouvir dizer como foram as delações como do Antônio Palocci e alguns outros no passado. Olha aqui, ó. Dá uma olhadinha que vai explodir. O banqueiro terá de falar, terá de entregar provas, revelar detalhes, apontar datas, encadear fatos e mostrar que cada pagamento que saiu do Master comprou na República. E olha aqui o que o investigador disse para a Veja, gente. Estamos no início de um longo processo de depuração da República. O país se olhará no espelho a partir do que virá a público. E o que está guardado é realmente devastador. A matéria termina com uma imagem poderosa. Com um caderninho e uma caneta Bic, Vorcaro já começou a trabalhar. Isso significa que Vorcaro está organizando anos de corrupção sistêmica para entregar em formato de delação. E diferente dos outros casos, gente, dessa vez não vai dar para alegar que é palavra contra palavra, como Gilmar Mendes fez até mesmo contra as evidências em vários casos aí da Lava Jato. Vorcaro tem as provas, tem os registros, tem as mensagens, tem os comprovantes. É o que a Veja chamou aí de monstro grande demais para ser abafado. E é por isso que tem insônia em pessoas aí de diferentes gabinetes do Brasil, de Brasília, da Praça dos Três Poderes. Me conta aí nos comentários, você está preparado para ver o que o Vorcaro vai revelar? Pessoal, e mais uma notícia aqui. Moraes pede posição da PGR sobre domiciliar de Bolsonaro. Ministro recebeu documentos do hospital com informações de saúde do líder conservador. Nesta sexta-feira, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal solicitou que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre o pedido de prisão domiciliar apresentada pela defesa de Jair Bolsonaro. Os advogados fizeram solicitação após o ex-presidente passar mal na Papudinha e ser levado ao hospital DF-Star na última sexta-feira. Ele permanece internado e trata pneumonia bacteriana causada por broncoaspiração. No despacho, Moraes informou que recebeu o prontuário médico completo do hospital, com exames, medicamentos e o estado geral de saúde. O envio havia sido determinado após a defesa alegar razões humanitárias para o pedido. A equipe médica do hospital respondeu à solicitação do ministro e informou que o líder conservador precisa ficar internado por 14 dias, contados a partir da data da internação. O hospital enviou o prontuário e um relatório médico sobre o estado de Bolsonaro, que inclui 2 tomografias computadorizadas do pulmão. O DF-Star informou que Bolsonaro está consciente e estável, embora tenha sido acometido de problema renal agudo. Hoje é aniversário do nosso presidente Bolsonaro e qual seria o melhor presente que nós poderíamos dar para ele? Pois eu vou te falar qual é. Nós sabemos que dentro de 7 dias ele vai receber alta do hospital, aproximadamente 7 dias. Ele tem 2 caminhos ali que ele pode seguir. Ou ele volta para a prisão, ou ele pode receber a domiciliar e ir para sua casa, com a esposa, com os filhos, com a sua filha, ter o mínimo de proteção, de carinho, de cuidado e ter a sua saúde restaurada. Será que nós poderíamos fazer alguma coisa para ajudar, para que que Moraes envie ele para a casa dele? Bom, foi aí que eu me deparei com uma matéria que foi publicada agora no SBT News, que eu quero compartilhar com vocês. Moraes sinaliza mudança de postura e deve autorizar domiciliar a Bolsonaro. O ministro recebeu Flávio Bolsonaro e Tarcísio Freitas no STF. A Michelle também está pedindo uma agenda com o ministro Alexandre de Moraes. Todas as armas estão sendo usadas nesse momento para tentar sensibilizar Moraes de que a saúde do Bolsonaro, a situação dele não é apenas uma narrativa para tentar conquistar uma decisão judicial. É sério e a saúde dele está sim em risco. Por que eu estou falando isso? Vamos ler aqui, ó. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, deve autorizar em breve uma prisão domiciliar ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Fontes que tiveram contato com o magistrado relataram ao SBT News que o ministro está mais sensível à situação e que vem sinalizando uma mudança de postura em relação à prisão domiciliar aos mais próximos. Aliados de Alexandre de Moraes afirmam que caso não haja, e aqui que eu quero que você preste bastante atenção, caso não haja nada no momento, como ataques da família ou de aliados do ex-presidente ao ministro, o cenário deve ser de mudança nos próximos dias e o ex-presidente deve cumprir pena domiciliar após sair do hospital onde está internado em Brasília. Tá, eu entendo a sua revolta. Primeira coisa que você deve estar pensando é,
Então não é uma decisão técnica, não é uma decisão judicial, é uma decisão pessoal, porque ele está falando que se ele não for atacado, tudo bem. Que na verdade são críticas, não são ataques, né? Mas se ele não for criticado, né? Se ele não for atacado, entre aspas, pela família do Bolsonaro e por aliados, então ele pode sim, ele vai decidir por domiciliar. É triste saber que um ministro da nossa Suprema Corte toma decisões dessa forma, mas é normal no Brasil, a gente tem que aceitar que é assim e a gente vai mudar isso em breve. Então eu peço, e eu faço um compromisso aqui. Quem me acompanha sabe que eu sou um ávido crítico, não sou? Que eu gosto de vir aqui e criticar, porque é uma revolta que a gente sente com o que está acontecendo com o Brasil e com a nossa Suprema Corte. Mas a gente vai fazer uma trégua. Em 7 dias, Bolsonaro receberá alta. Então nós vamos passar esses próximos 7 dias, vamos fazer um gesto, um aceno para que o Bolsonaro possa voltar para a casa dele. Nós vamos parar de falar de Alexandre de Moraes. A situação do Moraes vai ser resolvida agora com o Mendonça, no caso do Banco Master, com a delação do Vorcaro. Isso é um caso agora que vai ter que ser entre ele, Vorcaro e Mendonça. O que nós podemos fazer agora é trabalhar para que o Bolsonaro volte para a casa dele. Isso para mim é o mais importante. Esse sim seria um presente de aniversário para o nosso presidente. Então eu faço aqui um compromisso público. Eu não vou ficar criticando, eu não vou mencionar. E eu peço para que você que grava vídeos, você aí que tem algum mandato em algum lugar do Brasil, seja federal, estadual, vereador, vamos dar essa trégua. Vamos aguardar, são só 7 dias para que o Bolsonaro volte para a casa dele. Quem sabe, Moraes, você fazendo esse gesto, a temperatura possa baixar, porque realmente o que está nos matando é ver que o Bolsonaro está nessa situação, ainda há a possibilidade de enviar ele de volta para a prisão. Isso é um absurdo. Mas tudo bem. A gente está disposto a fazer qualquer coisa para que o Bolsonaro volte para a casa dele. Eu sei que em vários momentos houve boatos de que ele estaria prestes a receber uma domiciliar, mas aí alguns fatos aconteceram em que essa decisão foi recuada. Vamos ver se realmente dessa vez a gente consegue devolver o cara para a casa dele. Essa maldade tem que parar. A imprensa já não apoia mais, o resto, uma parte do STF também já não apoia mais essa perseguição, essa prisão dele. Então, estamos aqui dispostos a fazer um gesto para que o Bolsonaro volte para casa. Tá? Eu vou me conter, é difícil, porque a gente vê certas decisões e sai certas notícias na imprensa, mas a gente vai fazer o que for preciso para o Bolsonaro voltar para casa. Espero, senhor ministro Alexandre de Moraes, que dessa vez assim seja cumprido, porque não dá para ficar o Bolsonaro preso naquela cela, longe da família, correndo risco, como ele correu e foi parar na UTI dessa vez. Então, vamos lá, pessoal, vamos tentar nos conter agora, tá? Aliados e família, nós vamos todo mundo ficar tranquilo até que o Bolsonaro volte para a casa dele, porque a gente precisa proteger o presidente. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui, deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima!